Que a paz do Senhor esteja conosco. Desejarmos-nos a paz uns para os outros foi o exemplo do Mestre. Nos nossos melhores momentos nós somos imitadores de Jesus. E em todos os tempos os alunos, aluno quer dizer sem luz, se dedicaram à imitação dos seus educadores, dos seus professores, dos seus modelos. Jesus é o nosso modelo e guia. Imitemo-nos em crescente consciência, não é? Na certeza que cada passo dado vai ser um avanço, uma libertação para todos nós. Chico Xavier, uma vez que foi num lugar que estava absolutamente lotado, convidado à vaidade por alguém que comentou: "Nossa, Chico, olha quanta gente veio te ver." Ele respondeu: "Estamos todos com muita saudade de Jesus." Continuamos todos, quem sabe quantas décadas depois, com muita saudade de Jesus. Quando nos aproximamos, porém, de Jesus, surpresas, até indignações, incompreensões surgem de nossos corações. Uma nós vamos tratar hoje. Uma dessas surpresas, dessas indignações nossas perante Jesus, é a forma como o Mestre trata os inimigos. Por exemplo, na única passagem dos Evangelhos em que Jesus recomenda pressa para nós, é a que diz assim: "Se tu estiveres indo para a tua religião e lembrardes que alguém tem alguma coisa contra ti, larga a tua oferta no altar e reconcilia-te depressa com teu adversário." Olha a prioridade que Jesus nos ensina a ter a respeito das desavenças, das discórdias, das inimizades. Mais do que isso, talvez só aquela outra passagem que Jesus fala: "Amai os vossos inimigos." Amai os vossos inimigos. Chega a soar um delírio para o homem comum, não é? Mas, porém, vamos tentar entender o papel da dor, do inimigo, no projeto pedagógico de Deus, no projeto terapêutico de Deus. Vamos imaginar mesmo a nossa evolução como uma cura. Se algum de nós tem uma dor e vai num médico, depois no outro, depois no outro, depois no outro, e nenhum consegue identificar a causa de nossa dor, a nossa situação é boa? O que vocês acham? De que adianta ter um diagnóstico de saúde se estamos com dor? Se lá o 8º, 10º médico consultado detecta a causa, faz um exame,
diferente de todos os outros, detecta a causa e nos dá um diagnóstico. Acaso nós ficaremos irritados com esse médico? O agrediremos? Seria um absurdo agir assim, não é verdade? Por quê? Porque ele está prestando um serviço para nós. Porque o diagnóstico é parte fundamental da cura. Responderemos todos nós. Um outro exemplo pode ser se estivermos nos preparando para uma longa viagem de carro. E, prudentes, pedirmos com antecedência que o mecânico faça um check-up no carro. Se o mecânico, após o prazo estabelecido, nos entrega o carro dizendo assim: olhei todo o lado direito do seu carro e ele está ótimo, o que você diria para ele? Diria algo parecido com outra passagem incompreensível de Jesus a respeito do inimigo. Diz ele: se alguém te bateu na face direita, oferece-lhe também a face esquerda. Isso mesmo, meus amigos. O inimigo, sendo aquele que nos incomoda, que se obceca por achar nossos pontos frágeis, ressaltar nossos pontos frágeis, evidenciar nossos pontos frágeis, ele, sem saber, é claro, mas o inimigo cumpre um papel essencial no projeto terapêutico de Deus. O inimigo é um aparelho diagnóstico precioso do hospital de Deus. Nem o seu maior amigo, nem o seu maior amor, justamente por se dizerem seu amigo e seu amor, gastaria dias, semanas, meses obcecado por achar o seu ponto frágil. Nenhum amigo, nenhum amor. Quem faria isso? O nosso inimigo. Claro que ele faria isso para nos atingir, para nos impingir dor, para nos punir, de acordo lá com o seu código de justiça e de vingança. Mas Deus escreve certo por linhas tortas, de modo que permite que a vingança, que a obsessão, que a violência ocorram somente quando esse evento, essa atitude, essa violência cumpre um papel para todos os envolvidos. Não cai mesmo uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Todos os fios de nossas cabeças estão contados, como disse Jesus. O inimigo mostra nossos pontos frágeis. E assim como não seria um absurdo reagirmos, agredirmos, resistirmos a um diagnóstico médico, não tem lógica essa nossa ânsia por agredir, por vingar, por reagir, por resistir aos inimigos. Quer dizer, tem uma lógica, a lógica do ego, a lógica instintiva. Dirão alguns, até um animal, se for
agredido reagirá, mas nós estamos a caminho de superar a nossa natureza animal. E para honrar a nossa natureza hominal, precisa haver uma reflexão entre o estímulo e a resposta. Quem dá respostas automáticas para os mesmos estímulos são os animais. O que nos faz humanos é exatamente interpor entre o estímulo e a resposta uma reflexão. Aí seremos humanos. E essa reflexão que nós somos convidados hoje é exatamente não mordermos, não atacarmos aquele que nos ataca. E por quê? Porque atacando aquele que nos ataca, nos imantaremos, nos algemaremos numa cadeia de ódio, numa cadeia de vinganças mútuas que só nos atrasa, só nos adoenta, só nos paralisa na ignorância. O que nos liberta, o que nos emancipa, o que nos cura é exatamente nos fazermos humanos, refletirmos sobre o papel pedagógico, terapêutico do inimigo no projeto de Deus. Urgente que façamos isso. Se estamos aqui no último momento da humanidade na Terra, da transição planetária, se somos a classe de recuperação da escola, é porque temos resistido à doença. E o que nos tem atrasado, meus amigos, vejam só, se não é essa mania, esse padrão da vingança. Os romances espíritas mostram espíritos que estão há séculos se alternando na posição de vítimas e algozes, de vingadores e vingados. Nas mesas, nos trabalhos de desobsessão das casas, os dialogadores muitas vezes precisam informar os obsessores que, por exemplo, acusam suas vítimas de os terem prejudicado muito na Inquisição. Os dialogadores dizem para os obsessores: você já percebeu há quantos séculos você se condenou à prisão? Que você se impingiu uma pena de séculos. E comumente o obsessor fala: não, eu estou me vingando há pouco tempo. E o dialogador precisa informar o obsessor que a Inquisição data de vários séculos, que o seu ódio, o seu projeto de vingança o algemou a uma pena jamais imaginada por qualquer juiz da terra, aos mais terríveis criminosos da humanidade. O obsessor chega a se assustar quando toma consciência de quanto tem perdido a sua vida. E é exatamente sobre isso que nos alerta Jesus, porque se não nos reconciliarmos urgentemente, rapidamente com o nosso inimigo, ele nos denunciará ao promotor, e o promotor nos acusará ao juiz, e o juiz nos condenará e remeterá ao carcereiro, e da cadeia só sairemos depois de ter pago até o último centavo da nossa dívida. Eis um painel da nossa prisão. Eis um painel da nossa paralisia. Eis uma razão de por que estamos atrasados, quando milhões, muitos milhões de almas já se promoveram.
E eis, é claro, um caminho para a nossa promoção. Porque estamos encarnados agora na Terra cercados de inimigos, cercados de obsessores. A família, sendo uma usina de reciclagem de lixo espiritual de Deus, reúne muitas vezes inimigos. O ambiente de trabalho muitas vezes reúne inimigos. A vizinhança muitas vezes reúne inimigos. E nós, na inconsciência do papel pedagógico dos inimigos no projeto educacional de Deus, reproduzimos o nosso círculo de vinganças, reforçamos as nossas próprias algemas, nos condenamos e aos outros a um prolongamento indefinido das nossas penas. Claro que com esse comportamento não nos habilitaremos à reconciliação, ao perdão, à compreensão e à regeneração. Nos amarraremos por opção própria, ainda que inconsciente, à dor. Porque a Terra está passando, a humanidade está passando do padrão da dor, expiação e provas, para o padrão da boa vontade, boa vontade e serviço, que é a regeneração. Aquele que não compreender o papel do inimigo estará dando um sinal claro para a vida: preciso de mais dor, preciso de mais conflito. Seja sofrendo a dor ou impingindo a dor, não interessa, a minha opção é pela dor. Precisarei de mais expiação e provas, e como a Terra está mudando para a regeneração, precisaremos ir a um outro planeta, a uma outra humanidade. Será isso mesmo que nós queremos? Trazer isso à consciência é o nosso papel hoje. O seu passaporte, o seu direito à terra regenerada ou em regeneração, passa, é claro, pela sua regeneração interior, e a sua regeneração interior passa pela libertação frente aos inimigos. Perguntaram uma vez para Chico Xavier se ele tinha obsessores. Aparentemente quem perguntou imaginava, idolatrava Chico e achava que um espírito de luz como ele jamais teria obsessores, esquecendo-se que o próprio Evangelho constatou que Jesus foi provado por obsessores, foi perseguido por obsessores. Então Chico, para surpresa daquele desinformado interlocutor, lhe disse que sim, que tem obsessores, que sempre teve obsessores numerosos, aguerridos e em grande quantidade. Assustado, aquele que lhe fez a pergunta fez outra: o que você faz para afastar, para expulsar os demônios? E ele disse: não expulso. A ideia da expulsão dos demônios é exatamente a retroalimentação do círculo de vinganças mútuas. Ele disse: não expulso, convido. Convido para todos os meus melhores momentos. Convido para quando eu vou estudar, fazer o Evangelho no lar. Convido quando eu vou fazer caridade. Convido para quando eu vou para a minha casa de oração, para o meu centro espírita. Convido. Convido para a luz, convido para o bem, convido para a reconciliação. Podem ter certeza, meus amigos, minhas amigas, todos os seus conflitos, todas as suas diferenças, todas as suas relações que se mostram dolorosas, todas as suas relações que revelam antipatias gratuitas ou antipatias muito maiores do que os fatos objetivos, são reencontros
São oportunidades que a vida nos dá para nos reconciliarmos. Esse ano tem sido e será pródigo nesse aspecto. Então é urgente que cada um de nós se reprograme em seu coração para reconciliação. Para o perdão. Para a reparação dos erros. Para a prestação dos serviços aos inimigos. Para amar os inimigos no serviço único que eles nos prestam. Com essa nova compreensão, com essa nova programação, com esse óculos, finalmente, que nos dá olhos de ver, nos habilitamos a essa libertação tão urgente para todos nós. Reconciliemo-nos com os nossos inimigos enquanto estamos a caminho com eles. Reconciliemo-nos já com eles. Se alguém nos bate na face direita, ofereçamos também a face esquerda, para que o nosso inimigo, escaneando nossas almas, aponte os nossos pontos fracos e nós possamos seguir viagem em segurança. Em segurança. Nessa terra, nesse Brasil, de agressões aos diferentes, de perseguições, de assassinatos de homens em relação às suas parceiras, por essas terem terminado uma relação, de assassinatos de pessoas que pensam diferente politicamente de nós, de agressões e perseguições a pessoas que pensam diferente religiosamente de nós, ou que pensam diferente em relação a time de futebol. Nós nos matamos por isso, nós nos agredimos por isso, nós odiamos por isso. Precisamos todos urgentes purgar esse veneno, nos limpar desse ódio, reconciliando-nos, compreendendo, aceitando, buscando o aspecto que aquele inimigo está nos ensinando, nos ressaltando. Porque o diagnóstico é feito, a compreensão é alcançada e a cura se abre para todo aquele que tem uma nova atitude. Renovemo-nos, nasçamos de novo com as nossas antipatias, com os diferentes, com os inimigos. Essa programação é imprescindível e urgente para todos nós. Que assim seja. Muito boa noite, Sayonara, Carmen e Silvia. Carmen veio rogar pelo seu filho, Júlio César de Paiva. Está com diverticulite, hospitalizado em Macaé. Também pelo seu neto, Eric Alvarenga Carneiro Leão, que também está sob medicação e sob tratamento. Eric e Júlio César recebam as nossas melhores energias. Assim como Sayonara, a própria Carmen, Maria José, Bárbara Frias. Que todos nós nos abramos e recebamos um pouco desse banquete de luz. Como um chá
digestivo, que hoje nos veio ajudar na digestão dessa comida indigesta que nos tem sido os diferentes, os adversários, os inimigos. Excelente digestão. Façamos da comida difícil uma nutrição de nossas almas. Muito obrigado pela companhia. Reprogramemo-nos com Jesus. Um grande abraço. Amanhã, domingo, estaremos juntos, 17h30, para os nossos encontros essenciais com Jesus. Terminamos as bem-aventuranças e vamos dar sequência no Sermão do Monte, o coração do Evangelho de Jesus. Um grande abraço, um prazer aprender, estudar com vocês. Até amanhã.